chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. O arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes faria hoje 100 anos. O educador Paulo Freire também completaria 100 anos no próximo dia 19. Houve então a ideia de homenagear esses dois ilustres brasileiros, os dois Paulos, um do sul do país e outro do Nordeste. Hoje vamos falar dessa homenagem conjunta e relembrar um pouco a trajetória de Dom Paulo, que faleceu no dia 14 de dezembro de 2016, aos 95 anos. Teremos a oportunidade aqui no jornal também de aprofundarmos a trajetória de Paulo Freire na data do seu aniversário. E hoje, para falar de Dom Paulo e dessa homenagem, vamos convidar aqui o Belisário dos Santos Júnior, que é advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, ele que foi vice-presidente e presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. Olá, Belisário, bom dia, prazer em recebê-lo. Sempre bom falar com você, Marilu, e bom estar na presença do Paulo Pedrini, também querido amigo na Rádio Brasil Atual. Ah, que bom que você já apresentou aqui o nosso querido Paulo Pedrini também, ele que é coordenador da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo, educador, historiador e militante dos direitos humanos. Bom dia, Paulo, prazer em recebê-lo também. Bom dia, querida Marilu, Belisário, companheiro de tantas e tantas batalhas aí inspirados pelo nosso mestre Paulo Evaristo. Muito bem. Bom, como eu já citei aqui essa homenagem aos dois Paulos, eu vou começar com o Paulo Pedrini, que eu sei que ele justamente está nesse comitê, né, que organizou todo esse evento. E, Paulo, fala para a gente como é que foi essa ideia, né, homenagear os dois Paulos, um do sul do país, né, e outro do Nordeste brasileiro. Conta como é que foi esse processo. Então, Marilu, na verdade, assim, no início do ano a gente compôs uma comissão da qual o Belisário também faz parte, é a Comissão Pró-Centenário Dom Paulo Evaristo Arnes, e várias entidades, né, a Comissão Arnes, a Comissão Justiça e Paz, a Pastoral Operária, o Instituto Vladimir Herzog, a Oboré, enfim, várias entidades se somaram para pensar iniciativas de relembrar esse legado e esses ensinamentos tão importantes que Dom Paulo nos deixou no que se refere à defesa da democracia, dos direitos humanos, ainda mais no momento tão complicado em que a gente está no nosso país. E o gancho que você deu aí com relação aos dois Paulos, aí é uma outra iniciativa que a gente pensou e está executando, inclusive o lançamento vai ser no próximo dia 19, data do aniversário do Paulo Freire, dia 19 às 19 horas, nós vamos lançar o documentário dirigido pelo Carlos Pronzato e produzido por mim, Dois Paulos na Pauliceia, que trata da vida desses grandes mestres para todos nós, e na Pauliceia porque foi o lugar onde eles se encontraram e muitas vezes desenvolveram muitas ações e muitas reflexões conjuntamente. Então, dia 19, às 19 horas, no YouTube, no canal do Carlos Pronzato, o lançamento do Dois Paulos na Pauliceia. E haverá muitas pessoas homenageadas também, não é isso? Isso. Aí tem o prêmio, né, que o prêmio seria hoje à noite. O prêmio Dois Paulos... Caiu o celular aqui do Paulo Pedrini, vamos ver se a gente consegue a reconexão. Oi, Paulo, caiu aí o seu celular, né? Agora sim. Você me ouve, Paulo? Está me ouvindo? Acho que ele agora... Oi? Ele está mostrando a pequena a estatueta. Isso, exato. Vamos ver agora se... Agora você consegue ouvir a gente, Paulo? Estou ouvindo. Nós estamos te ouvindo, mas acho que você está, enfim, com a imagem, não está para você. É importante que você mude aí
no seu visor aí. Bom, vamos falando aqui com o Belisário enquanto a gente consegue arrumar aqui o Paulo Pedrini. Belisário, fala para mim a sua emoção, né, em homenagear Dom Paulo Evaristo Arnes, você que teve um contato tão próximo com ele, e a importância de Dom Paulo Evaristo Arnes, como disse o Juca Kfouri, né, ele não fez 100 anos, ele faz 100 anos hoje. Ele faz 100 anos, é isso. Presente, não é isso? É isso, ele faz 100 anos, porque ela é uma memória viva. Não passa um dia sem que a gente lembre alguma coisa que ele tenha feito ou que ele tenha dito. São Paulo, quando ele foi homenageado pela maior comenda pelo governador do estado de São Paulo, há muitos anos atrás, Mário Covas, Mário Covas disse que o São Paulo e Dom Paulo se fundiam, né? E ontem Luiza Erundina disse na Câmara que sim, ele sempre teve uma posição teológica muito boa, doutrinária muito boa, mas foi quando ele chegou em São Paulo, quando ele entendeu São Paulo, quando ele foi nomeado para ser arcebispo em São Paulo, não, nem cardeal ainda, mas ele entendeu a grandeza. E aí ele teve gestos inesquecíveis, Marilu. O gesto de vender o Palácio Episcopal, né, trocar o palácio por 1.200 centros na periferia. Quer dizer, ele mostrou a que ele vinha, né? 5 milhões de dólares, Marilu, para gastar na periferia, na operação periferia, mostrando que a Igreja de São Paulo ia sair daquele palácio e ia para a periferia de São Paulo. Pedrini conhece bem essa história, porque ele era da Pastoral Operária, ele sempre foi um homem muito próximo de Dom Paulo. Então, para mim, como para Paulo, para Paulo Pedrini, né, é uma delícia homenagear essas pessoas que com Paulo Freire eu não convivi, mas com Dom Paulo, sim, muitas vezes diariamente, nos momentos mais tensos, mas foi uma delícia. E é sempre gostoso lembrar dele, né? Enfim, um corintiano, um cardeal corintiano, não sei se o Pedrini é corintiano, mas um cardeal corintiano, o mais próximo do povo, claro que é, o mais próximo do povo, não é? Enfim, há pessoas que gostavam tanto dele, queriam estar aqui hoje, queriam estar aqui nesse dia. Ricardo Carvalho, grande jornalista, que nos deixou sem qualquer aviso prévio, fazia parte da nossa comissão, escreveu sobre a biografia de São Paulo, uma biografia lindíssima, que não é contada por ele, né? Ele teve essa generosidade de chamar várias pessoas para contarem casos de Dom Paulo, as histórias de Dom Paulo, e o filme sobre Dom Paulo. Ricardo Carvalho é uma figura que eu sempre vou associar à história, a manter viva a história de Dom Paulo. Nossa, só fala muito inspiradora aqui para a gente, Belisário. São vários fios que a gente pode puxar em relação ao Palácio Episcopal, em relação às comunidades eclesiais de base, né? E também essa do Corinthians. Eu vou passar a bola, então, já que está falando de Corinthians, passar a bola aqui para o Pedrini. Paulo, você já está aí, ó, tudo certo, né? Está me ouvindo, né? Tudo certo. Então, só para complementar a informação lá do prêmio, Marilu. Sim. O prêmio está aqui. Os dois Paulos. Nós estamos no rádio também, além da TVT. Inclusive, esse prêmio ele vai ser dado inspirados nos centenários, né? Nós vamos homenagear e premiar 100 pessoas ou entidades. O Belisário acabou de lembrar o nosso querido Ricardão, que também era um integrante da comissão que pensou isso tudo. E também eu gostaria de lembrar outra pessoa que seria quem faria o cerimonial na noite de hoje. E também um dos homenageados, que é o nosso querido Sérgio Mamberti, que nos deixou recentemente.
Exato. E você estava mostrando a escultura, e eu pediria que você narrasse essa escultura, né? Porque nós estamos também no rádio. Essa escultura, ela é fruto do encontro de um seminário realizado nos 50 anos da PUC, há exatamente 25 anos atrás. Esse ano a PUC celebra 75 anos de história. E no encontro deles no Tuca, tem uma foto famosa onde os dois estão abraçados, e a partir dessa foto a gente fez essa escultura. Então é um momento muito bonito. Tem uma parte desse encontro que é lindíssima, onde o Paulo Freire diz: Dom Paulo, eu tenho que confessar que eu tenho uma grande tentação na vida. Quando me pedem o currículo, eu sou muito tentado a colocar que nasci no mesmo ano, no mesmo mês e 5 dias depois do senhor. E aí o Dom Paulo diz: e ainda tem o mesmo nome. Aí o Paulo Freire devolve: só não cheguei a cardeal. Então é um encontro lindo. E a gente teve a ocasião aí de celebrar esse centenário conjuntamente. Você estava falando do Corinthians? Exato. O Corinthians também está fazendo parte dessas homenagens. Então, antes de você falar dessa surpresa que eu sei em relação ao Corinthians, eu vou só ler um trechinho aqui que o Juca Kfouri escreveu hoje na Folha, né, sobre o Dom Paulo, entre essa questão toda, né, do Corinthians. Ele fala o seguinte, o Juca, ele se orgulhava, falando do Corinthians, né, que o Dom Paulo se orgulhava disso, quanto brincava por ter evitado a cassação de São Jorge, ao convencer o Papa de que pegaria mal na Inglaterra, que o tem como santo padroeiro, mas não só, mandou um bilhete ao Santíssimo Padre, dizendo, abre aspas, nosso povo não está entendendo direito a questão. São Jorge é muito popular no Brasil, sobretudo ante a imensa torcida do Corinthians, o clube de futebol mais popular de São Paulo. O Papa não se fez de rogado e respondeu, abre aspas, para não prejudicar a Inglaterra e nem o Corinthians, Paulo VI manteve o santo. Portanto, está aqui apenas um trecho para ilustrar essa história. Aí você está mostrando exatamente o livro, não é? Eu não estou com Corinthians, graças a Deus, graças a Deus. Que ele escreveu, não é? É isso? É isso. Ele escreveu esse livro, onde ele mostra, né, que mais importante do que as paixões futebolísticas, na verdade, as torcidas devem se unir, e as paixões devem se unir pelas causas maiores, que são a defesa da vida, da dignidade humana, da democracia, dos direitos humanos. O livro, a partir do Corinthians, ele ressalta principalmente as grandes causas. Exato. E aí, conta a surpresa. Então, no sábado que vem agora, a gente vai inaugurar um espaço que já está montado dentro do Memorial do Esporte Clube Corinthians Paulista, com alguns jornais de época, Pasquim, Opinião, Movimento, livros, Brasil Nunca Mais e vários outros, né? Uma bandeira feita especialmente pelo coletivo Democracia Corintiana para essa ocasião. E então essa exposição vai ser inaugurada, essa parte da exposição lá no Memorial, agora no sábado às 10 horas. Vai ser restrito, né, já por conta da situação sanitária ainda, mas a partir das 12 horas vai ser aberta para o público em geral. E também gostaria de ressaltar aqui o papel fundamental nessa homenagem de um outro integrante da nossa comissão, Belisário, o nosso querido amigo também, Adilson Monteiro Alves. Grande Adilson. Foi fundamental. Então, e vem mais por aí. A gente está pensando mais outras atividades aí. Tem surpresa em surpresa. Não Marilu. tem mais... Diga, Belisário, eu estou pensando que já vamos falar de uma outra surpresa, mas não pode falar ainda, é isso? Não pode falar isso, porque a gente vai de surpresa em surpresa. O cardeal tinha um brasão que era de esperança em esperança,
Sim. E agora a comissão, Pedrini, vai de surpresa em surpresa, né? O Dom Paulo tinha uma coisa, Marilu, ele tinha, como todos os grandes homens, ele tinha o poder, às vezes, de algumas palavras, ele, 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 ele projetar para o futuro grandes gestos. Mas ele era um homem também de ação, ele era um homem de ação. E hoje é o dia de lembrar as coisas que pouca gente sabe. E Dom Paulo escreveu, enfim, ajudou a escrever o dossiê Brasil Nunca Mais. Ele não era homem de obras sozinhas, mas ele sempre convocava as pessoas para ajudar a escrever o que era necessário escrever, né? E escreveu esse grande libelo contra a tortura, contra a ditadura, mas antes, muito antes, ele tinha, nos anos 80, ele tinha feito parte de um outro esforço convocado pela Comissão Internacional de Juristas, que hoje eu faço parte, pelo Comitê Suíço contra a Tortura, e eles começaram a desenhar as convenções internacionais contra a tortura. De início era um mecanismo, eles pensavam num mecanismo, a ideia mãe era um mecanismo pelo qual haveria visitas não comunicadas, não agendadas a locais de detenção, né? Isso prosperou, esforços mundiais prosperaram, e hoje isso é a Convenção Universal contra a Tortura e outros tratamentos cruéis e degradantes, a Convenção Interamericana, o mecanismo do protocolo facultativo, que já é lei no Brasil. O presidente tentou desconvocar esse mecanismo, criou um decreto que mudava a lei, mas aí os juízes lembraram que isso não era possível, e o parlamento também, e ainda hoje temos, portanto, um mecanismo de prevenção e combate à tortura, que é esse mecanismo de visita aos lugares, a quaisquer lugares, não só prisões, asilos e outros lugares, em que as pessoas, grupos de peritos vão e veem o que está acontecendo e denunciam isso, e por meio dessa denúncia, então, opera-se as mudanças que são necessárias fazer. Essa é uma outra faceta de Dom Paulo. Já que você está falando que é importante a gente relembrar, né, todos os feitos, assim, todos vai ser impossível em poucos minutos, mas tem um que a gente precisa relembrar hoje, que foi em relação ao assassinato do jornalista Vladimir Herzog, né, nos porões da polícia política da ditadura militar. E o Dom Paulo, ele realmente comandou um ato ecumênico na Catedral da Sé, muitíssimo importante. É muito importante relembrar esse fato, né, Belisário? Então, esse foi um fato de extrema coragem, não só dos celebrantes, mas também dos celebrantes. Dom Paulo entendeu que era necessário abrir a Catedral da Sé para celebrar a vida e a morte de um judeu, né, que foi Vladimir Herzog, um homem que se entrega voluntariamente numa situação determinada ao DOI-CODE e é assassinado, né, é morto no mesmo dia. Há uma tentativa de encobrir isso, a gente conhece bem a história de Vladimir Herzog, e um grande jornalista, e houve essa tentativa de encobrir, dizer que era um suicídio, etc., mas Dom Paulo não aceita essa tese, não aceita. Um homem, Vladimir Herzog, um homem que era um homem da vida, um homem estuante de vida, uma mulher linda, filhos, então ele não aceita isso e celebra. E aí é o que eu dizia um pouco antes, ele não faz nada sozinho, ele celebra com quem? Com o pastor Jaime Wright, um pastor presbiteriano, e chama também um rabino Sobel, não é? E fazem um ato interreligioso na catedral, e aí a coragem de todo mundo que enfrentou. Havia barreiras na cidade, Marilu, havia barreiras na cidade. O ato era filmado, as pessoas que entravam na catedral eram filmadas dos prédios vizinhos pelos serviços de segurança, e as pessoas encheram não só a catedral, como a Praça da Sé. Foram e ouviram de Dom Paulo, não é?
tudo o que era necessário dizer, e a frase final, vamos com coragem, porque naquela época e até hoje é necessário viver com coragem. E Dom Paulo celebrou de uma forma muito bonita. A gente tem visto recentemente, Pedrini, Ivo Herzog, né, uma grande figura, uma personalidade, perpetuando a história de seu pai, né? Dom Paulo, Marilu, tinha uma frase do Brasil Nunca Mais que dizia, era como se fosse um pajé falando da história oral: eu conto para o meu filho conta para o seu filho, o filho conta para o outro filho, e a história vai se perpetuando, e a gente não vai esquecer de um tempo em que a regra era a tortura, era a repressão, era a censura, e nós não queremos. Por isso a sociedade hoje está muito mais viva e resiste ao viés autoritário desse presidente, porque a sociedade acordou naquela época e sabe que nós não queremos aquilo, como diria Dom Paulo, nunca mais. Exato, e que, como você citou, nesse governo atual, né, no governo Bolsonaro, a gente está vivendo extremamente vários retrocessos em diversas áreas, e que falta também, faz Dom Paulo, mas fica a lição dele, né? Eu imaginaria qual seria a postura hoje, né, de Dom Paulo Evaristo Arnes se estivesse vivo. Acho que eu vou deixar para vocês falarem isso, porque vocês conviveram de perto com ele. O que ele falaria, Belisário e Pedrini, hoje? Pedrini. Olha só, Marilu. Primeiro que, quando o Belisário toca na questão do Brasil Nunca Mais, tem um fato que me vem muito à mente. O Belisário certamente deve ter ouvido essa história de Dom Paulo também. No lançamento desse livro na Bienal de São Paulo, Dom Paulo compareceu, porque ele fez o prefácio do livro e tal, e ele estava autografando para as pessoas que queriam. E aparece um menino na fila de uns 8, 10 anos, e quando chega a vez dele, Dom Paulo fala: filho, esse livro não é para você. Esse livro traz coisas muito duras, muito tristes da nossa história. E um menino insiste que queria o livro, Dom Paulo insiste que não era uma leitura apropriada para ele, e o menino diz para Dom Paulo: eu quero esse livro porque é o único lugar que eu encontrei meu pai. Uau! Que forte, Uau. hein? Aí a gente tem a dimensão, né, do significado dessa obra. Agora, com certeza, Marilu, isso que você coloca é fundamental. Primeiro, ressaltar o que meu irmão Belisário colocou há pouco. Os ensinamentos de Dom Paulo, não só para nós que tivemos a graça de ser próximos a ele, mas para a sociedade, são fundamentais para construir a resistência hoje. E Belisário? E com certeza, Dom Paulo não se calaria, como nunca se calou diante de qualquer arbitrariedade, né? Dom Pedro Casaldáliga dizia que Dom Paulo era um modelo de profeta. Era aquele que anuncia, que denuncia e que conforta. Porque Dom Paulo também, a gente não pode esquecer essa dimensão. O quanto ele acolheu todos aqueles que foram perseguidos, marginalizados, foram vítimas de todo tipo de perseguição, e nunca pediu carteirinha para ninguém, né, Belisário? Acolheu a todos indistintamente. Todos acolheu tinham... a todos. Você se lembra, Antônio Cândido, de início não queria fazer parte da Comissão Justiça e Paz porque ele não era cristão. E Dom Paulo disse a ele: não, você é cristão, você não sabe, mas você é cristão. Ou seja, era uma forma de... Dom Paulo, com suas palavras, ele fazia com que as pessoas se valorizassem. Quer dizer, ele buscava nas pessoas aquilo que elas tinham de melhor. Ele tinha essa capacidade, e eu lembro que Paulo Freire, né, não falei ainda de Paulo Freire, mas Paulo Freire tinha uma frase que eu estou revendo agora: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? E Dom Paulo tinha essa história, ele valorizava o que se sabia e era capaz de coisas que ninguém esperava. Uma vez ele foi falar com o ditador Médici,
né, que teve uma conversa, eles tiveram uma conversa muito dura sobre tortura, sobre o que acontecia, e ele tinha essa mania de madrugada, pegar todos os casos que ele recebia durante o dia e escrevia carta para as pessoas que ele supunha poderiam soltar, poderiam liberar ou diminuir a tortura, e ele se dava bem com algumas pessoas que você não imagina, por exemplo, Golbery do Couto Silva, ele se dava bem, e quantas coisas ele deve ter conseguido amenizar de tortura, tirar alguém, Vinícius Caldeira Brant, enfim, eu lembro de tantas pessoas, Paul Singer, tantas pessoas que uma ação de Dom Paulo tira da tortura, enfim, os advogados paraguaios me contam que Dom Paulo, chegando ao aeroporto da cidade, foi indagado. O senhor é um cardeal, tem tratamento de vice-presidente aqui, o que o senhor quer? Ele falou, soltar os presos políticos. Então, o Dom Paulo tinha essa história. Os advogados paraguaios me contaram, eu tenho isso como verdade. Pode ser lenda, mas eu acho que é verdade, porque eles me contaram, eles veneram. Na América inteira, no Chile, na Argentina, na República Dominicana, em El Salvador, em todos os lugares, Dom Paulo passou, e onde eu passei desses lugares, alguém, um teólogo, um advogado, um ativista, um ex-perseguido, mandava uma mensagem para Dom Paulo. Ele criou esse sentido de latino-americanidade que o Pedrini sempre fala, esse sentido de latino-americano. Ele era o Papa da América Latina, não é? E ele fez a vida dele disso, né? Um homem que começou como grande teólogo, o grande teórico, o grande doutrinador, ele se convenceu num verdadeiro bispo, não é? Ele era a pessoa que ouvia o sofrimento das pessoas e tinha uma palavra, se não um gesto, se não uma ação para amenizá-lo. Nós lembramos de Dom Paulo com um carinho imenso, é como se ele estivesse aqui. Se ele estivesse aqui hoje e falando comigo, falando com o Pedrini, falando com Marilu, dando uma palavra, coragem, ou esperança, ou qualquer coisa que ele falava com aquela voz tonitruante na catedral, ele falava e fazia as pessoas repetindo. Você lembra disso, Pedrini? Com aquela voz. E as pessoas repetindo. E eram sempre três coisas, né, Belisário? Exato. As pessoas repetindo, o Marilu, criavam aquela força, aquela energia que enchia a catedral. Quando ele falava, vamos embora com coragem, as pessoas iam embora com coragem e davam sentido a isso, como dão até hoje. Ele faleceu há 5 anos, mas para nós ele está vivo, vai continuar vivo nesses memoriais, nessas pequenas estatuetas, na sua cabeça, Marilu, que faz esse programa hoje, na escrita do Juca Kfouri, na fala do meu irmão Pedrini, ou em todos os livros que Ricardo Carvalho escreveu, os filmes que se fizeram. Sempre eu tenho várias fotos aqui com Dom Paulo, que eu pegava com ele para distribuir para as pessoas, como que para fazer com que essa energia se espalhasse. E espalhando, ela contagiasse a todos com essa fé, com essa esperança, com essa coragem que ele irradiava. Nossa, encheu meu coração de emoção, Belisário e Pedrini, vocês dois emocionaram demais. Eu tive a honra de entrevistar o Dom Paulo Evaristo Arnes por 1 hora, um especial que a gente fez quando eu ainda trabalhava na cultura, na Fundação Padre Anchieta, e tenho essa memória, né, da fala dele, e só para terminar também, ele deixou uma questão em relação à voz das pessoas. Então, nós estamos aqui na Rádio Brasil Atual, estamos na TVT, estamos na rádio, e ele falava que a voz da pessoa traduz a alma dela. Então, isso me ficou demais na mente, e no final ele cantou, ele deu um dado exclusivo, com exclusividade na época para mim, uma generosidade, uma informação muito importante, que ele, inclusive, ele poderia morrer, parece que teriam colocado uma bomba no carro, enfim, mas ele antecipou a volta e felizmente não sofreu esse atentado. Então, é muita emoção para mim. Eu quero dizer para vocês, muitíssimo obrigada por essa participação de vocês hoje, que para mim me cala muito fundo na alma.
E no final ele cantou ainda, né? Nesse especial que eu fiz com ele, ele cantou. Então, realmente, eu relembro de Dom Paulo, e essa palavra, coragem, que vocês falaram tanto durante essa entrevista, vai ser de muita importância para todos e todas e todos que estão acompanhando esse jornal hoje, diante de toda essa história que a gente está vivendo, infelizmente, no Brasil. Eu quero agradecer demais, Belisário e Pedrini, um grande beijo para você, um forte abraço. Beijo, beijo, Marilu. Pedrini, meu irmão, beijo para você. Beijo. Viva Belisário, Marilu, e vamos seguir firme, de esperança em esperança, sempre. Isso, e com coragem. Muito bom. Falamos aqui com o Paulo Pedrini, coordenador da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo, educador, historiador e militante dos direitos humanos, e Belisário dos Santos Júnior, advogado, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, foi presidente e vice-presidente da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.